Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Dentro de dias o mundo vai despedir-se de um ano extraordinário, porque 2020 foi o ano de uma pandemia global mortífera que arrastou consigo uma crise económica cujas consequências poderão marcar os próximos anos. Sabe-se também que a pandemia aumentou a pobreza e a fome no mundo, e disso nos alertou o Programa Alimentar Mundial, a agência da ONU que recebeu o Nobel da Paz há poucas semanas. Sabemos que aquilo que a Terra nos dá, o que fazemos com ela, o bom e o mau uso do solo, os desequilíbrios económicos, as tensões sociopolíticas, às vezes até étnicas, são fatores que podem determinar a vida e morte das comunidades. A poucos dias de entrarmos no Ano Internacional das Frutas e dos Legumes, colocamos os pés na terra. Falamos de um livro agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, As Plantas e a Alimentação Mundial, da autoria de José Eduardo Mendes Ferrão, professor catedrático jubilado de Agronomia Tropical do Instituto Superior de Agronomia, foi secretário de Estado da Agricultura e presidente da Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, entre outros cargos e funções relevantes na ciência e na academia. Neste livro contou com o apoio de um dos nossos convidados, Luís Mendonça de Carvalho, é biólogo, professor coordenador do Instituto Politécnico de Beja, onde fundou e dirige o Museu Botânico, é investigador no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Junta-se neste programa também Helena Freitas, bióloga, professora catedrática da Universidade de Coimbra e coordenadora do Centro de Ecologia Funcional, já foi nossa convidada numa reflexão sobre o interior neste programa, que agora vamos lançar em torno das plantas, nesta última edição de 2020. Obrigado pela vossa presença, Luís Mendonça de Carvalho e Helena Freitas. Helena Freitas junta-se a nós à distância, de forma remota. Luís, este livro não é um livro normal, nem sequer na coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Para já é um livro com profusas ilustrações, é um livro bonito e muito explicativo, é um autêntico glossário, uma enciclopédia sobre um conjunto de plantas, e tem, basicamente, para quem vá consultar esse livro, tem 3 partes, digamos assim. Uma parte onde falamos um pouco sobre a alimentação no mundo, digamos assim, os problemas dos fornecimentos, da segurança alimentar também. Depois uma descrição das principais plantas e até uma reflexão final sobre as plantas e os descobrimentos. Só para explicarmos, o autor, José Eduardo Mendes Ferrão, é uma personalidade central nestes estudos, Luís. Sim, o professor tem feito ao longo da sua carreira um conjunto de obras e de estudos sobre botânica tropical. E não só sobre botânica tropical, mas fundamentalmente sobre botânica tropical e também sobre a aventura das plantas desde os diferentes novos mundos, desde a Ásia, desde a América, desde a África, portanto, para a Europa, e depois também da América para a África e para a Ásia. Portanto, o professor tem feito um trabalho muito profundo sobre estas diferentes temáticas da viagem das plantas. E este livro é de facto um livro que junta uma reflexão do professor sobre a questão da alimentação mundial e dos problemas da alimentação mundial. Nós ficamos a saber que, em termos de recursos, há recursos para todos. Portanto, é uma questão de económica e política, e o professor explica como, não é? E depois temos também um glossário muito interessante sobre as diferentes plantas que têm interesse económico. Sim, são aquelas muito interessante. São aquelas que alimentam, de facto, a população, basicamente cereais e leguminosas, e depois muitas outras que o professor reflete sobre as mesmas, e também sobre, na parte final, uma dissertação sobre exatamente as viagens das plantas. As plantas viajam. Sim, e como é que era a alimentação em Portugal antes da introdução das plantas que vieram, portanto, do exterior para Portugal. Helena, o que é que gostou mais no livro, ou o que é que surpreendeu mais no livro? Porque também estamos a falar de alguém que percebe muito do assunto. Não, eu gostei imenso do livro e penso, como disse o Zé Pedro muito bem, isto é um livro também bonito. E é bonito também, e eu penso que há nele uma intenção, eu julgo que um propósito também de construir a narrativa de uma forma muito harmoniosa, porque, boa verdade, é disso que se trata, e há aqui também uma intenção, de alguma maneira, de entusiasmar para a recuperação de uma harmonia que se perdeu
não é? Na relação, de facto, entre as plantas e as pessoas, entre as plantas e as comunidades, o que se distanciou, sobretudo, em alguns circuitos e em alguns contextos geográficos. Está a falar de Portugal ou está a falar do mundo inteiro? No geral, nós, de facto, e em particular, nas últimas décadas, eu julgo que o autor é muito consciente disto, não é? Há, de facto, uma ruptura. Embora ele consegue ter as duas, digamos, consegue apresentar sempre por um lado, de facto, denuncia algumas dessas rupturas que são bem evidentes no domínio da alimentação. Eu julgo que é mesmo o referencial mais forte que nos revelador da desigualdade, de facto, e dessa ruptura entre as comunidades e os seus contextos produtivos, portanto, e a forma como, de facto, trabalhamos a natureza, em particular, enfim, desde a Segunda Grande Guerra, de facto, e com a nova tecnologia e com a aposta clara numa maior produtividade e de uma forma muito desligada dos contextos, não é? Há também uma ruptura dessa relação mais harmoniosa entre a produção, as comunidades e os seus territórios, e, portanto, ele aborda esse problema de uma forma muito, muito clara, mas não deixa também de apontar soluções. Portanto, ele traz-nos também a beleza, a estética, digamos, a profusão, a diversidade de oportunidades e de oferta que a natureza também nos dá, não é? Também no domínio alimentar, e simultaneamente, de facto, essa perda que é inegavelmente uma ruptura dessa relação, que vem já, que é ancestral, e aliás o professor Luís Mendonça de Carvalho, que está aí, sabe, é uma das pessoas que melhor tem trabalhado esta questão, de facto, da história medieval, portanto, associada à alimentação, a forma como fomos progressivamente perdendo realmente esses valores e deixámos, de facto, de utilizar uma série de espécies. Portanto, eu acho que o livro é uma memória histórica em si mesmo, portanto, é muito interessante porque nos faz atravessa de uma forma ainda que breve, portanto, a questão, mas começa por aquilo que me parece que é essencial, é a alimentação enquanto direito mundial, enquanto direito universal, não é? Portanto, e será que este desígnio está a ser cumprido? Isto é uma questão que eu penso que é muito importante. Portanto, de facto, há uma consciência de que somos capazes de produzir e temos produzido suficiente, mas desperdiçamos como nunca, não é? Então vamos centrar a nossa conversa primeiro neste ponto, Luís Mendonça de Carvalho, em relação à questão da alimentação. E quando é que começou esta ruptura que a Helena Freitas estava agora aqui a sublinhar? É uma questão que vem de longe, que se calhar não se resolve também rapidamente. Não, há várias etapas, não é? Há várias etapas, mesmo com a introdução das novas plantas, há sempre uma ruptura com as práticas agrícolas anteriores, não é? Mas eu penso que a grande transformação em termos agrícolas, não é? Surge após a Segunda Guerra Mundial, portanto surge quando se começam com a produção intensiva, portanto, e penso que é aí que começa que há uma grande alteração, e também depois há uma alteração quando as pessoas começam a migrar também para as cidades, deixam os campos, não é? E começam depois a ter diferentes hábitos alimentares, acabam por seguir uns hábitos alimentares que estão mais baseados em produtos já muito transformados e não tanto um acesso direto à fonte de produção. Penso que é após a Segunda Guerra Mundial, portanto, com a grande industrialização dos anos 50, 60, o uso de pesticidas, herbicidas, é assim que se começa a ter uma grande produção e a confiar-se também muito em... Repara que nós atualmente cereais, é basicamente em cereais e algumas leguminosas que a alimentação humana é baseada em, não é? Portanto, a grande diversidade alimentar acaba por ser muito reduzida porque as pessoas... Perde-se a diversidade, não é? Perde-se, exatamente, sim. E perde-se porque acaba por... A própria oferta dos mercados acaba por restringir mais a oferta tradicional. Quando nós olhávamos, por exemplo, para mercados tradicionais, onde há uma maior oferta em termos de variedades, por exemplo, de hortícolas, não é? E isso tudo se foi perdendo, especialmente aí. Helena? Sim, era um bocadinho, é isso mesmo, portanto é sobretudo muito impulsionada pela tecnologia, não é? Que a partir sobretudo da Segunda Grande Guerra, portanto essa percepção de que com mais tecnologia é possível produzir mais, mas é também a ruptura que resulta exatamente dessa utilização
crescente de fertilizantes, crescente de herbicidas e toda a forma de agente químico para fazer um controle da produção e, portanto, também a contaminação dos solos, a perda da biodiversidade, a contaminação da água. Portanto, de facto, é um modelo que surge muito, portanto, apostando na produção para qualquer contexto do mundo, portanto, desligado da produção local, portanto, desligado do impacto também dessa mesma produção e conduzindo, de facto, a uma situação que hoje todos percebemos que é absolutamente inaceitável e que não pode continuar. Pode ser que a globalização deu cabo deste processo, Helena Feito? De alguma maneira, este é um processo que vem, mas que neste é um dos domínios em que a globalização claramente falha, porque não tem exatamente em atenção esta profunda desintonia, desigualdade que cria, quando nós temos um hemisfério norte em que temos problemas de obesidade, de diabetes e uma série de doenças que resultam exatamente do excesso, não é? De um excesso alimentar, portanto, que não corresponde sequer a uma qualidade de vida, não é? Pelo contrário. E temos, de facto, depois uma outra grande fatia do mundo, não é? onde de facto são os mais vulneráveis, os mais frágeis, etc., onde, de facto, não estamos a conseguir dar resposta e, pelo contrário, temos, de facto, um déficit alimentar. Portanto, claramente, este é um dos eixos em que a globalização não respondeu da melhor maneira. Portanto, responde, devemos dizer que, enfim, quando a produção consegue alcançar o mundo inteiro, mas, de facto, quando isso resulta nesta desigualdade e na ruptura também com os próprios sistemas alimentares, porque isto não é suportável. Portanto, nós temos hoje, digamos, produções, o caso europeu é um caso flagrante em que mais de metade do território dos agrícolas na Europa serve para produzir alimento para os animais, portanto está associado ao setor agropecuário. Portanto, isto não pode continuar a crescer, não é possível, porque o custo é demasiadamente elevado e, portanto, há uma mudança que é preciso fazer, não só pelo impacto social do sistema alimentar, que é por isso que é importante falarmos mais do que a agricultura hoje, é importante falarmos do sistema alimentar e da necessidade de mudança que o sistema alimentar hoje exige. Eu acho que esse é uma tónica também do livro. Eu falo de uma forma, como eu digo, sem criar propriamente rupturas, portanto coloca exatamente o ênfase na necessidade de produção para dar resposta à demanda de uma população mundial crescente e, portanto, de encontrarmos mecanismos que o resolvam e claramente não é por via, nós temos outras formas que a tecnologia e a ciência nos oferece, e ainda bem, que são muito mais importantes do que hoje a produtividade desligada do contexto, como sejam a maior eficiência da utilização da água, a utilização de plantas, e exatamente este livro também nos traz uma diversidade enorme de plantas que já fizeram parte do nosso cardápio, não é? E que hoje não fazem, e é exatamente portanto, não é abandonar a ciência, pelo contrário, é usar a ciência e a tecnologia para melhorarmos práticas que hoje podem tornar até muito mais eficiente. Há práticas que são ainda, infelizmente, associadas, digamos, a uma tradição que hoje, com ciência e tecnologia, não é, podem ser práticas, digamos, de uma enormíssima eficiência e muito mais ajustadas exatamente a esta harmonia também com as condições naturais e com a preservação da biodiversidade e dos recursos de uma forma geral. E são práticas conhecidas. Estou, por exemplo, a pensar que se calhar hoje, quando falamos em permacultura, não é? São formas e práticas, e não estou a falar por oposição à agricultura intensiva ou mais convencional, não é essa a questão, mas de facto é importante começarmos a introduzir no conjunto de soluções que temos hoje, de facto, soluções que são mais inteligentes e que podem responder melhor, não é? Exatamente a uma maior harmonia também com aquilo que queremos fazer. Luís Mendonça Carvalho, esta reflexão remete-nos para alguma subutilização de determinadas plantas para a nossa alimentação, ou seja, estou aqui a refletir a tal pobreza na diversidade de recursos, porque nos concentramos em determinados objetivos, determinados até dietas nos últimos anos. Há muito por explorar, que já explorámos, Luís Mendonça Carvalho? Sim, quer dizer, há basicamente, por exemplo, o trabalho de recuperar algumas variedades
que foram, de alguma forma, marginalizadas, por exemplo, variedades de trigo, variedades de maçã, variedades de outras plantas que podem, de alguma maneira, trazer também uma dinamização às comunidades locais e que podem trazer até novas propriedades organoléticas aos alimentos. Porque repare que acabam por ser sempre as mesmas maçãs, as mesmas variedades de trigo que nós usamos, e se calhar se formos procurar algumas variedades mais tradicionais, e há trabalhos feitos nessa área, podemos trazer um novo input. A resposta está atrás, está no passado? A resposta está, quer dizer, ir revisitar o passado, mas com instrumentos do presente, não é? Nós não queremos voltar à Idade Média, não é? Não queremos voltar a um ciclo pré-industrial. Queremos usar as ferramentas que temos hoje para, de alguma maneira, não uniformizar muito a agricultura, para tentar que a agricultura mesmo local tenha algum dinamismo e que possa, aproveitando variedades locais, também não haver uma uniformização excessiva, até porque, repare, se o pulo genético, portanto, se nós nos focarmos muito em determinadas variedades e ser sempre aquela variedade que é cultivada, acaba por ser muito mais suscetível a qualquer doença, a qualquer praga que possa atacá-la, não é? O senso comum nos diria, Luís, que apesar de tudo há mais atenção hoje às plantas do que existia há uns tempos, devido a uma reformulação eventualmente de algumas dietas. Sim, ou mediatização dessas mesmas dietas. Sim, é uma consequência das pessoas também desejarem ter uma vida mais longa e mais saudável. E, portanto, terem a percepção que se tiverem uma alimentação mais focada em plantas e menos em animais, em produtos de origem animal, talvez possam ter, e têm certamente, uma saúde e uma capacidade cognitiva e física maior. Isso é verdade. Então, a alimentação deve centrar-se mais em plantas e menos em produtos de origem animal. E é aqui que entra a parte 2 do livro, que é um autêntico glossário, é uma pequena notas biográficas de cada fruta, não é? Sim, cada planta. Sim, de cada planta. Aí nessa segunda parte o professor faz, digamos assim, uma pequena biografia. É verdade. Uma pequena biografia de cada uma das... Profusamente ilustrado. Sim, de cada planta, daquelas que são mais relevantes agora e que foram no passado, e algumas podem inclusivamente ser recuperadas, como por exemplo estou a pensar na Scorsoniera ou na pastinaca, por exemplo, que são plantas que não desapareceram completamente, mas que foram muito relegadas para um segundo plano, não é? Mesmo variedades de couves, que o professor aí refere também, portanto, que podem ser, que nós também temos que ter um papel ativo na escolha da alimentação. Portanto, quando nós vamos a um local onde se vendem plantas e onde se vendem alimentos, nós somos muito induzidos a comprar determinados produtos, não é? E também temos que ter um papel ativo na procura, na demanda de determinadas opções alimentares que se calhar não estão tão à vista de que quando se vai a um supermercado, mas que temos que as procurar noutros locais, não é? Então, também temos um papel ativo, não podemos ter apenas um papel passivo de meros consumidores do que nos é oferecido. É curioso que o professor acentua, na linguagem comum, confunde-se hortaliça com legume, sobretudo quando se vão comprar estes alimentos frescos. Sim, pronto, e de facto é necessário a pessoa também ter um papel ativo e ter e procurar informar-se, não ter um papel tão passivo na aceitação de tudo o que nos é oferecido para comprar. Portanto, porque o comércio é mesmo assim, portanto tem um apelo muito grande a determinado tipo de consumo, e nós devemos ter uma opção mais esclarecida, e essa opção mais esclarecida passa necessariamente pela ciência, perceber o que é que os alimentos nos podem fornecer, e também depois ter uma alimentação equilibrada, como eu referi, baseando-nos muito em plantas. A ciência, ou a comunicar aquilo que cientificamente nós sabemos sobre estas plantas? Sim, portanto, quando nós... Parece que se comunica pouco, ou não? Isso eu não sei se comunica pouco, porque há muita informação disponível. Depois a questão é também selecionar as fontes da informação. Mas há muita coisa já publicada sobre a importância de basearmos a nossa alimentação muito à base das plantas e muito em variedade.
em variedade, sim. Helena, qual é a sua perspectiva aqui? O nosso ouvinte agora torna-se consumidor aqui durante alguns segundos e vê aqui esta listagem que vai desde todas as frutas que nós estamos habituados, nem todas aqui em Portugal são tão dominantes assim, não é? Há muitas daqui que estão de outras paragens, mas que também fizeram parte da nossa cultura, os cereais, as leguminosas, as plantas hortícolas, e dá quase aqui que nos remete para a cozinha tradicional portuguesa e talvez não esteja no menu diário de hoje em dia dos portugueses. Não, aquilo que estavam a focar é muito importante. Não há dúvida que nós hoje caminhamos num sentido que o consumidor é muito mais presente, portanto, e quer conhecer mais para também escolher, e portanto isso vai inexoravelmente, portanto, fazer e provocar a mudança. Portanto, nós de facto hoje conseguimos associar cada vez mais, portanto, a qualidade daquilo que comemos, a alimentação de facto à nossa qualidade de vida, à nossa saúde. Portanto, esta ideia de facto que um planeta, digamos, a nossa saúde depende da saúde do planeta e, portanto, depende de facto desta saúde, da saúde como tratamos o solo, da saúde como produzimos o alimento, não é? Portanto, essa questão é cada vez mais presente e será cada vez mais, portanto, determinante também nas nossas escolhas e também nos contextos produtivos. Portanto, eu também estou convencida que os produtores, aliás, isso é visível, não é? Os produtores também começam a perceber isso e, portanto, a preocupação pela redução dos agentes químicos envolvidos na produção, portanto, isso de facto são argumentos cada vez mais fortes e, portanto, essa percepção também é cada vez mais clara. E esse vai ser o caminho. E houve outra questão que mencionaram, que também será, que é muito importante. Há pouco, quando eu dizia que, de facto, grande parte do uso agrícola é para a produção animal e, portanto, para responder ao setor agropecuário, isso também condiciona as nossas escolhas e grande parte daquilo que são hoje as políticas internacionais, desde a agenda dos compromissos da Agenda 2030 ou próprio Green Deal europeu, já incorporam precisamente esta percepção, por um lado, da própria economia que muda, portanto, da transição alimentar, da transição ecológica, não é? É impulsionada em grande medida pela percepção do consumidor e pela exigência do consumidor. E, portanto, as políticas públicas vão ajudar a construir, de facto, este caminho, seguramente, ou pelo menos aquelas que têm prevalecido e que parece que vão prevalecer ao longo desta década. E, portanto, esse caminho é um caminho que vamos ter que fazer. E, como digo, portanto, em grande medida, a mudança do sistema alimentar é impulsionada pela necessidade, porque não podemos continuar a produzir desta forma, nem faz sentido por todos os custos ambientais e sociais. E onde é que entra a questão da autossuficiência aí, Helena? Isso é muito importante, essa questão é da maior importância, o que está a dizer, mas eu por acaso só queria, há pouco não mencionei, só uma questão muito breve que tem a ver com, nós temos aqui muitas plantas que o autor nos oferece e muitas que percebemos e perceberemos que deixámos de usar, outras ainda, mas há ainda muito mais, nós temos milhares de espécies que eventualmente ainda podemos vir a utilizar, portanto a grande oferta da natureza é impressionante, a diversidade que temos até, portanto, nós não estaremos a usar todos os recursos que podemos ainda utilizar. Portanto, a oferta é muito maior do que... Mas, enfim, este é pelo menos um menu que nós já utilizamos e que temos já um conhecimento. Mas há muito mais por conhecer e a ciência está ativamente a trabalhar exatamente em novas soluções, em novos produtos, em valorizar, digamos, outros aspectos também que a diversidade vegetal nos oferece. E isso eu só queria deixar esta nota, mas a sua questão de autossuficiência é da maior importância. Porque nós... É possível? É muito importante. Não, isso o autor também o menciona bem e discute bem essa questão. É possível, a autossuficiência é claramente possível. Agora, é verdade que aquilo que tem prevalecido não é exatamente essa lógica, ou seja, por exemplo, no caso europeu, por exemplo, na questão agora do Green Deal, não é? Um dos problemas que a Europa tem é exatamente que há setores onde não é autossuficiente e onde tem apostado
enfim, na importação, por exemplo, de carne, que, como sabemos, vem em grande medida do Mercosul, não é? Isso é uma questão importante, porque vamos continuar a fazer assim. Para o fazermos, vamos ter que introduzir normas, não é? Que sejam, de facto, justas e compatíveis até com a nossa própria narrativa ecológica, não é? Portanto, não é legítimo sequer impormos uma agenda ecológica europeia e, por outro lado, permitirmos, não é, que os custos desta agenda, não é, fiquem naqueles países que nos continuam a garantir bens essenciais. Portanto, ou quem diz na carne, diz a soja, não é? Por exemplo, que também é exatamente pela importação que fazemos da soja, por exemplo, entre outros produtos, que estamos, por exemplo, a desflorestar grandes superfícies na América Latina. Deixa-me aqui ouvir o Luís sobre esta questão da autossuficiência, já volto a si, Helena. A questão da autossuficiência é relevante num contexto em que também tem impactos na forma como exploramos os solos, um pouco por todo o mundo. Sim, a professora Helena estava a falar num aspecto muito interessante, quer dizer, nós não podemos ter uma política europeia com determinados princípios e depois estar a comprar produtos de fora que são cultivados e que são, no caso dos animais, que são criados com princípios distintos daqueles que nós defendemos aqui na Europa, não é? E, de facto, as plantas são muito importantes, são as plantas que, de alguma maneira, também definem os ecossistemas, mas nós temos que pensar que, embora talvez as plantas sejam visualmente mais presentes, mas o solo, a conservação do solo é, de facto, uma questão fundamental. Quer dizer, é o solo, é a última análise sempre as condições edafoclimáticas que permitem determinadas plantas possam existir naquele local e que depois essas plantas possam construir, digamos assim, criar condições para que depois uma grande diversidade de animais aí possam sobreviver. Mas a questão do solo, da água, portanto, das questões climáticas... A água é uma questão central também aqui, não é? Claro, a água é a questão central e mesmo até a questão central não só nos solos, porque repare que a não disponibilidade de água depois também tem implicações a nível cultural, quer dizer, as pessoas quando não têm água migram. Quando migram, depois vão gerar questões políticas que podem ter uma relevância muito importante para desestabilizar determinadas sociedades, não é? E nessas migrações, Luís, as plantas acompanham as migrações. O que é que a história nos diz? Porque o livro acaba a falar dos descobrimentos também sobre isso e o transporte e a migração das próprias plantas. Nós vemos essa migração mesmo sem ir aos livros de história. Exatamente. Vemos-la, por exemplo, quando as pessoas quando migram, por exemplo, imagina, do Alentejo para a zona industrial do Barreiro, as pessoas também traziam as suas práticas culturais relativas às plantas, não é? E quando migravam também para outras zonas, as pessoas também levavam essas plantas consigo, não é? Portanto, os portugueses, quando fizeram as viagens atlânticas e depois no Índico, foram também cultivando, deixando sementes em determinadas estações em que paravam para se abastecer de água e de alimentos, foram deixando também plantas. Por exemplo, a romanceira é um exemplo disso, não é? As pessoas migram e levam consigo não só as suas práticas culturais, mas também as suas plantas, que fazem parte das práticas culturais. É curioso este debate, Helena, porque tantas vezes se debate em matéria de preservação de espécies a questão daquelas que são originárias de cada um dos espaços geográficos, e aqui estamos a falar de um profundo cruzamento de plantas num outro sentido, não é? É verdade, é uma questão, eu acho que é muito interessante e devíamos talvez saber mais, mas ao mesmo tempo isso nós não há dúvida que em particular nas últimas décadas, portanto, enfim, a partir dos anos 70, 80 do século XX, essa troca, esse intercâmbio é muito mais evidente, e eu julgo que o José Pedro está também, no fundo, aqui a colocar exatamente esta questão no domínio da conservação e até que ponto isso depois tem outros impactos. E claramente aquilo que é do universo da agricultura, da oferta agrícola, tipicamente não é colocado em análise a par daquilo que é do universo chamado, enfim, da conservação da natureza, não é? Mas, em boa verdade,
tudo aquilo que são os recursos naturais e as plantas não têm essas fronteiras, não é? Portanto, nós é que fomos, digamos, escolhendo aquelas que nos seriam favoráveis e que nos seriam úteis, quer do ponto de vista da produtividade, quer do ponto de vista da resposta a diferentes contextos e que nos podiam, de facto, servir, estar na base da alimentação, mas fomos fazendo sempre de forma, como estava a dizer o Luís, também um pouco estruturada, acompanhando a nossa cultura, acompanhando as nossas rotas, a nossa migração e, portanto, muito orientada para o nosso uso, aquilo que era oferta alimentar. No caso da conservação, e eu penso que o José Pedro está aqui a fazer um pouco a interpretação... Estou a fazer um cruzamento entre debates diferentes, não é? É verdade, mas faz todo o sentido, porque não há dúvida, por exemplo, uma das áreas em que se justificaria eventualmente também debatermos e que o livro aborda em parte é a questão fitossanitária, portanto a questão da propagação das doenças, não é? Cruzam exatamente, portanto essas também mais uma vez não têm fronteiras e as doenças associadas às plantas, digamos aquelas que aparecem em plantas que nós trocamos por razões alimentares, também aparecem naquelas que nós transportamos. É importante dizer que estamos em tempo de pandemia, mas também as plantas e os nossos ecossistemas sofrem dessas pragas, no fundo. Exato. São as pandemias das plantas, digamos assim. Exato. E veja, por exemplo, há vários, mas há um exemplo clássico de quando, por exemplo, uma determinada comunidade se baseia muito num só recurso agrícola, que pode, quando esse recurso agrícola está em stress, portanto, quando é atacado, pode levar ao descalabro social. Um exemplo clássico é a fome na Irlanda, em meados do século XIX, não é? Portanto, uma só planta, basicamente a batateira, era tudo à base de batata, de repente a batata é atacada por doenças e acaba por o descalabro completo da sociedade irlandesa. Luís, mas o desequilíbrio económico nas sociedades, esta desigualdade económica que existe, com sociedades muito pobres, obviamente remetem-nos para a alimentação mais pobre, para sobre a exploração de apenas uma planta ou um recurso. Como é que a economia aqui se joga? Isso são sempre opções políticas, não é? Ou consequências de crise económica, basicamente. Sim, quer dizer, sim. E isso acaba por ter sempre uma base na economia política. É sempre a economia política que acaba por opções. Estou a pensar nos cereais, por exemplo, que são fatores de alimentação muito base para a sociedade, mesmo em países pobres. Sim, tanto a falta... Repare que às vezes o próprio modo como a economia está estruturada leva a que determinadas comunidades cessem determinadas práticas agrícolas que tinham e que as mantinham alimentadas para lhes fornecer produtos que um determinado mercado quer vender e as sociedades locais acabam por se destabilizar em termos agrícolas porque já não vão usar aquilo que estavam habituadas a usar, vão comprar. E isso depois acaba por ter consequências nefastas quando as pessoas se habituam a um determinado tipo de alimento e rejeitam o que estavam habituados a consumir. Resta falar, Helena, de um outro impacto que tem a ver com o sistema climático e que também vai chegar à nossa mesa, não é? Com certeza, não, e na sequência do que estavam a dizer, ainda bem que focaram a questão do solo, evidentemente que é essencial, e não há dúvida nenhuma que nós vamos ter que entrar num processo regenerativo global, vamos dizer assim, não é? Vamos ter que regenerar, porque de facto nós temos um nível de destruição já muito elevado e uma carga muito elevada de destruição sobre os ecossistemas e, portanto, o que condiciona e vai continuar a condicionar a produtividade, mais agora quando temos em cima disso, de facto, a pressão das alterações climáticas e, portanto, que tem um impacto tremendo, portanto, desde logo naquilo que é, por exemplo, a disponibilidade hídrica e a alteração até também da própria estação favorável à produtividade. Evidentemente que vamos ter que encontrar soluções que passam, claro, por exemplo, produzirmos plantas mais ajustadas a essas novas condições ou conseguirmos, de facto, maiores níveis de eficiência na própria utilização e no sistema produtivo. É claro que vamos encontrar algumas soluções, mas inequivocamente nós vamos também que incorporar na solução, de facto, uma regeneração dos nossos ecossistemas e uma regeneração de práticas, de facto, de produção local
e de produções mais sustentáveis. Portanto, a questão da sustentabilidade na utilização de recursos é inexorável, portanto, e vamos ter que a colocar por todas as razões, desde logo porque as pessoas também o vão exigir, o consumidor, pela qualidade de vida, e também porque vamos começar a ter na equação as variáveis ecológicas e a importância, de facto, de uma outra relação à escala planetária. Portanto, isto vai ter que acontecer e, portanto, nós vamos ter que regenerar solos e, aliás, o Acordo Ecológico Europeu e aquilo que é a narrativa ecológica que a Europa hoje está a tentar, enfim, esperemos nós, protagonizar, é nesse sentido. Portanto, é de facto começarmos a ter objetivos de redução, por exemplo, do nível de pesticidas, portanto, ou de fertilizantes em cerca de 25% ou 50% no nível de herbicidas, mas também quando apontamos para virmos a ter até 2030, portanto, 25% dos solos europeus tratados de forma orgânica, digamos assim, ou pelo menos com princípios de sustentabilidade. Portanto, isto são objetivos que, de facto, apontam para a regeneração dos ecossistemas, portanto, no sentido, de facto, de termos práticas mais sustentáveis em todo o sistema alimentar e, por outro lado, a par disto, temos objetivos como, por exemplo, a plantação intensiva de árvores, na perspectiva, de facto, de termos maiores condições de sequestro de carbono. É evidente que isto não é uma panaceia, não pode ser, é uma agenda que tem que ser racional e tem que ser bem pensada e tem que ser inteligente, mas é verdade que há um processo de transformação em curso que, desejavelmente, nos vai, outra vez, fazer olhar para soluções de maior sustentabilidade, e a questão alimentar é estratégica, é a questão talvez mais importante, porque mudarmos o sistema alimentar significa mudar tudo isto, a relação com os solos, com a água, com o sistema produtivo, com a forma como produzimos e para quem produzimos e como produzimos. Portanto, de facto, é absolutamente estratégico. Porque, aliás, 60% das emissões de carbono na Europa têm a ver com o sistema alimentar. Não podemos mesmo atingir os objetivos mesmo do Acordo de Paris, não é? Se não mudarmos o sistema alimentar. Muito obrigado, Helena Freitas. Luís Mendonça de Carvalho, obrigado pela vossa presença. Nós falámos aqui sobre as plantas e a alimentação mundial, o título do livro desta semana, José Eduardo Mendes Ferrão, professor catedrático jubilado do Instituto Superior de Agronomia, o autor deste livro muito diferente da coleção que a Fundação Francisco Manuel dos Santos coloca sempre cá fora. É profundamente ilustrada, chama a atenção para as ilustrações e imagens que acompanham este livro agora publicado. Um programa esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão, genérico original de Mário Lajinha, da Capa Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Cai o pano sobre 2020 e já na próxima semana, em 2021, traremos outro tema para começar mais um ano de reflexões.